pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Alves e a gente está no segundo episódio do nosso podcast, que é o Popcast. E mais tarde do que nunca, antes tarde do que nunca, na verdade, a gente está tratando sobre um tema, vai tratar hoje sobre um tema, que é o Setembro Amarelo. É um tema bem sensível, então eu quero que você preste muita atenção em tudo que a gente vai falar hoje nesse programa. E eu estou aqui hoje com a Camila dos Santos, que é psicóloga infantil e de adolescentes. Fala um pouquinho do teu espaço aqui, se apresenta também, Camila, para o pessoal te conhecer. Gente, meu nome é Camila, sou psicóloga infanto-juvenil, sou cofundadora aqui do Espaço Transforma Infância. O Espaço Transforma Infância, hoje eu e a Manu, a gente chama de um ecossistema. A gente tem clínica, uma escola de inteligência socioemocional para crianças e também a gente oferece cursos para o desenvolvimento de carreira dos profissionais. Perfeito, muito bem. E aí, se você precisar procurar uma equipe multidisciplinar, uma equipe assim, que vai cuidar do seu filho, cuidar do seu filho adolescente, que o pessoal diz que é aborrecente, mas não é. Não é, exato, eles merecem cuidar. Sim, então você pode procurar a Camila, pode procurar toda a equipe do espaço, que eles vão ter o maior prazer de lhe atender, tá certo? Então é isso, Camila. Eu queria te perguntar sobre esse tema de Setembro Amarelo, que está tão em evidência, né? Principalmente nos últimos anos tem ficado tão em evidência, e qual é a importância, assim, da gente tratar sobre esse tema, de conscientizar as pessoas sobre esse tema. Por que é tão importante a gente tratar sobre esse tipo de assunto? Perfeito. Tem até um mito, né, de que quanto mais a gente fala de suicídio, a gente estimula as pessoas e, de fato, isso é uma mentira. Na verdade, existe até uma cartilha que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto do Conselho Federal de Medicina, eles fizeram, de como você deve, para os meios da imprensa, falar de suicídio, né? Como é que a gente pode falar desse tema tão sensível, que de fato pode ser um gatilho para algumas pessoas, mas se a gente fala de uma maneira correta, se a gente presta uma informação com clareza, na verdade a gente pode diminuir esse efeito contágio. Então, hoje no Brasil, o Brasil ele é um dos únicos países que tem um mês inteiro dedicado, né, uma campanha tão extensa. A nossa campanha é muito reconhecida, porque o dia mundial é o dia 10 de setembro, né, de prevenção ao suicídio. Sim. Mas no Brasil a gente tem um mês inteiro de iniciativas junto às instituições públicas e privadas, de atenção, desse cuidado, desse olhar. É claro que o suicídio ele deve ser prevenido durante o ano inteiro, mas no Setembro Amarelo a gente tem essa iniciativa de conversar com as pessoas, de trazer mais informações. Então a importância é de a gente desmistificar o suicídio, né, que já tem um contexto histórico muito associado a questões religiosas. Sim. Né, ele tem um discurso de que ele é um dos piores pecados, então Sim. Tem muitos aspectos sociais, Sim. Culturais, e dizer que o suicídio ele é um problema de saúde mental, Sim. De saúde pública, né, que quando uma pessoa atenta, né, contra a sua própria vida, não é um problema só da pessoa, Sim. É um problema da família, Sim, da sociedade, sim. Da igreja, da comunidade, dos profissionais de saúde. Então, todo mundo tem que estar implicado na prevenção ao suicídio. Interessante você falar isso, que tem realmente muitas pessoas associam a espiritualidade, né, o seu lado espiritual com o emocional, mas são coisas completamente distintas, né? Exatamente. E aí, assim, para quem é leigo, para quem não conhece sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre questões emocionais, a pessoa que pretende cometer algum suicídio ou ter algum transtorno emocional e precisa de ajuda, ela demonstra nas atitudes dela alguma coisa, quais são os sinais que a gente pode perceber que essa pessoa está precisando de um apoio? Sim, a pessoa dá sinais, né? E geralmente tem aí uma vida, na verdade, Sim. De sinalizações. A gente tem uma pirâmide que a gente vai falar do pensamento, certo. Né? E da ideação. Eu tenho um pensamento solto, abstrato de cessar meu sofrimento, de Sim. Desaparecer, não necessariamente o morrer, mas de não Sim. Ter mais contato com aquilo que me faz sofrer. Okay. E aí a gente tem o planejamento, que aí já sobra um pouquinho nessa pirâmide, que é quando eu me planejo para realizar.
e eu tenho a realização, a tentativa, né? Certo. Que pode ser bem sucedida ou não, né? Sim. De a pessoa conseguir bem sucedida no sentido de ela conseguir realizar ou não. Os sinais, Alexandre, a gente pode dizer que alterações de humor, irritabilidade, apatia. Então, muitas vezes a pessoa não tem mais um desejo, né, de viver algo, de buscar, não se interessa mais por coisas que ela se interessava anteriormente. Sim. Entretanto, esses sinais, inclusive muitos familiares se culpam por não conseguir visualizarem, Sim. né? Esses sinais, eles podem ser mascarados. Então, existem muitos casos de pessoas que você fica, nossa, mas não deu nenhum tipo de sinal, Certo, né? sim. Por quê? Porque a pessoa que está nesse sofrimento, ela pode não buscar ajuda. Então, já até adiantando, né, algumas informações, existe uma pesquisa que mostra que um telefonema, se você fizer um telefonema para uma pessoa que sofre de algum tipo de transtorno mental, ele pode ser um fator de proteção para essa pessoa não fazer uma tentativa. Então, assim, de você estar perto dessa pessoa, de você buscar. Hoje a gente, com a correria, a gente fica tão distante das pessoas, Sim. né? Fica só no celular e aí Sim. na tela. A pessoa pode dizer o que for, Tô bem. responder tô bem e não chorando e tá com o tá. mundo desabando. Sim. E a gente não busca essa pessoa, esse contato no dia a dia. Sim. Então, um contato você consegue visualizar esses sinais, né? Possíveis sinais de risco. Pronto. Depois que a gente identifica esses sinais e tenta buscar ajudas profissionais ou familiar ou através da religião, enfim, né? Quais são assim, eu preciso manter minha saúde mental bem em dia. Quais são as alternativas? O que é que eu posso fazer para ver a questão do meu humor, da minha vida, do meu bem-estar? O que é que eu posso fazer essa pessoa que tem essa, vamos dizer assim, essa inclinação? O que é que ela pode fazer para tentar evitar esses pensamentos, alguma coisa do seu dia? Perfeito. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ter esse tipo de pensamento, Certo. né? Mas a gente vai falar de uma intensidade e de uma frequência. A pessoa com um transtorno mental, ela tem uma intensidade e uma frequência maior. Okay. Estudos também mostram que os tentantes, né, ou que têm uma ideação mais, que já vão para o plano de ação do suicídio, a maior parte dessas pessoas tem um diagnóstico de transtorno mental. Certo. Então, o que é que a gente vê? Uma dificuldade dessas pessoas acessarem o tratamento, né? E a gente tem vários fatores, desde o acesso, né, de saúde pública, que a gente sabe que é uma dificuldade. Hoje você conseguir um psiquiatra, um psicólogo pelo SUS, até a adesão dessas pessoas ao tratamento farmacológico. Certo. Então a gente começou o podcast falando que por questões culturais, de religiosas, as pessoas têm um tabu de falar sobre o suicídio, né? E também a gente tem essas questões envolvendo o tratamento farmacológico. Okay. Tem um dado interessante sobre o Brasil. O Brasil é um dos países que mais consomem psicofármacos. Então, os ansiolíticos, a gente está lá, os psicoestimulantes, a gente está no topo dos países que consomem. Certo. Entretanto, a gente tem uma baixa adesão ao tratamento. Por quê? Como é que é esse consumo? Você vai para o médico tratar uma infecção, você não discute a posologia, os dias que você vai usar. O médico vai passar ali um antibiótico, você vai fazer o uso. Quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, geralmente o paciente recebe a posologia e aí ele acha que ele pode dizer assim, não vou tomar hoje, estou me sentindo maravilhosamente bem. Certo. Ou não toma os psicofármacos de tratamento, apenas os usados para os momentos de crise. Então, por exemplo, vou usar um Lexotan, um Alprazolam, que vai me induzir ali ao sono, um ansiolítico, é um calmante. Mas aí você não segue um tratamento com os psicofármacos que tratam de fato a depressão, os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque vem muito aquela crença de que você não precisa disso. Tô bem, não preciso mais tomar. Você tem que se apegar com Deus. Sim. E eu quero fazer uma fala importante. A espiritualidade é extremamente importante nos processos de recuperação. Perfeito. Você ter um grupo, uma comunidade que você se identifica, que você faz, que você tem vivências, trocas, mas ela não é uma substituição ao tratamento. Então, o padrão ouro de tratamento é uma psicoterapia,
você fazer o seu tratamento psiquiátrico corretamente e não menosprezar a importância da medicação, né? Porque quando a gente tem uma infecção, a gente tem um exame que diz, é localizado. A depressão, a gente não vê. Então, por muitas vezes, a gente desqualifica, né, esse sofrimento. Não, é porque não quer. Ou então, no meu caso, né, de adolescentes, a gente escuta muito dos pais. Ele tem tudo, por que ele sofre? Ele não tem um boleto para pagar, ele não tem... Mas isso já é uma desqualificação do sofrimento do outro. A gente não tem sofrimentozinho ou sofrimentozão. A gente tem um sofrimento e a gente tem que validar quando as pessoas estão sofrendo. A intensidade do sofrimento vai de pessoa para pessoa. Exatamente. Não tem como a gente mensurar a dor do outro por causa da minha. Ou desqualificar, né, de... não, Alexandre, porque você teve uma história de vida mais difícil, eu não posso sofrer porque eu me encontro num patamar financeiro, social. Isso não existe, né? Tanto é que a depressão, a gente tem grandes celebridades, né? Pessoas que faziam todo mundo sorrir, se divertir, que trabalham com ciência, com arte, que acabam atentando contra a sua vida porque a depressão ela não escolhe posição social, trabalho, ela é uma doença, né? Um transtorno mental, e se a gente compreender ela como um transtorno mental que precisa ser tratado, a gente vai dar mais importância a essa questão de você ter uma adesão ao tratamento farmacológico e não se sentir uma pessoa mais fraca ou vulnerável porque você precisa de uma medicação. Ok. Camila, você começou falando que existe meio que um protocolo do governo para se falar sobre esse tema do Setembro Amarelo, né? Isso. E como é que a gente, né, como é que as mídias, as redes sociais podem abordar esse tema da saúde mental? Existe uma maneira, uma fala, uma forma mais fácil de comunicar, que não vá, ferir as pessoas, mas uma fala que consiga tocar essas pessoas, mas que seja mais sutil? Sim. Existe um meio? Nessa cartilha, uma cartilha bem longa, né? Eles dão várias sugestões. Então, nunca a gente pode divulgar a forma, né, como foi feito o suicídio. É importante que a gente nunca conecte, então, palavras que acabem trazendo, que possam ser ali, induzir a pessoa a ter esse tipo de pensamentos. Então, tem minuciosidades importantes, mas eu acho que, assim, de maneira geral, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, e mais do que a gente ter cuidado também com essas pessoas que estão em sofrimento, estão ali no plano, né, naquela pirâmide que eu te falei, da idealização, de a gente ter cuidado com os familiares. Às vezes a gente vê um anúncio, né, de uma celebridade, enfim, que é o que mais sai, porque inclusive acontecem, né, muitos suicídios, mas que não são notificados na mídia, né, há uma proibição nesse sentido, mas quando é uma celebridade, é claro, né, que as pessoas têm ali um holofote em cima. Mas você vê às vezes os comentários, né? É porque a família podia ter assim, como é que eles não se atentaram, ou como é que deixa essa pessoa só. Então a família está num luto intenso. Já está sofrendo ali, ainda vai receber mais crítica. E ainda pessoas totalmente desconhecidas que desconhecem, porque hoje a gente acha que, porque a gente vê as pessoas nos stories, a gente vê a vida da pessoa, são 90 segundos, 1 minuto no máximo, e mesmo aquela pessoa que faz uma cobertura da vida dela nos stories, você não vê os bastidores, você não sabe o que é que acontece antes, durante e nem depois da gravação de um vídeo, que pode ser editado, que tem um corte, que você se prepara para falar. Então as pessoas se sentem no direito de emitir opiniões nesse sentido, e eu acho que você se colocar no lugar do outro, ter aquele pensamentozinho antes de digitar um comentário. Acho que uma coisa importante se eu estivesse na frente dessa pessoa, eu falaria isso? Sim. Se eu estivesse no funeral da filha dela, eu perguntaria para ela onde você estava quando isso aconteceu? Sim. Eu acho que já é uma medida importante de como a gente pode se colocar no lugar do outro. Sensibilidade, né, gente? É o mínimo que a gente espera num momento de luto, num momento de dificuldade, é a sensibilidade, se colocar realmente no lugar do outro. Não tem como a gente... eu acho que é aquele ditado, né? O que eu quero para os outros, né? O que eu quero para mim, eu vou querer para os outros. Eu não posso, me beneficiar, querer o melhor para mim e não querer para os outros, né? A própria Bíblia fala sobre isso. Então, a gente também tem que se colocar no lugar dos outros, né? Pensar na gente, mas também pensar no próximo, né? Eu vejo que a sociedade como um todo tem perdido muito essa sensibilidade. Meu Deus, de
de falar o que quer. Acho que a própria internet abriu muito assim para as pessoas opinarem sobre tudo. De repente todo mundo é especialista. Todo mundo quer falar sobre a sua roupa, o seu novo corte de cabelo, Sim. a sua vida, te dizer como você deve viver, maternar. Meu Deus. É uma coisa muito invasiva, Sim. né? Então, assim, falta esse cuidado e é importante, assim, ter essas cartilhas, né, direcionadas aos meios de comunicação. Sim. Mas a gente também pode fazer a leitura, Claro. porque é importante a gente saber como abordar. Pronto. A gente sabe que para se ter acesso a esses recursos, vamos dizer assim, essas iniciativas do governo abordam, se investe milhões para esse tipo de campanha, por exemplo, Setembro Amarelo, mas a gente não vê tanto investimento nos CRAS ou em alguma coisa nesse sentido, nos CAPs, né? E aí as pessoas acabam que tem uma longa fila de espera para poder ser atendida, mas a pessoa que está precisando de socorro é uma coisa urgente, ela não pode esperar. Exatamente. Né? E como é que a gente pode associar a psicologia, né, o tratamento, o acompanhamento, visto que a gente não tem isso do governo, né? Não é muito fácil, não é muito acessível, né? Mas como é que vocês, né, você como profissional, indicaria para que as pessoas pudessem buscar ajuda? Existe algum lugar? Existe. Como é que faz? Realmente a psicologia ainda é uma profissão, abre aspas, elitizada. Sim. No sentido do acesso, né? Não é barato você toda semana, né, ali 150 a 200 reais a sessão, ficar pagando. Sim. Então, o que é que eu indico para as pessoas que estão em sofrimento? Primeiro, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que se você ligar 188, vai ter um profissional que é voluntário, e é importante que isso, né, seja dito. Certo. Eles são voluntários, mas são treinados para te atender no telefone, caso você esteja com sofrimento intenso e esteja pensando, né, nessa possibilidade do suicídio. Outra via muito bacana para você conseguir um tratamento é nas universidades. Tem muitas clínicas escola, e aqui falando de Ceará, Fortaleza, sim, né? Sim. A gente tem a Universidade de Fortaleza, sim, que presta atendimento ali a toda a comunidade do Edson Queiroz. Sim. E também, se você for lá de outros bairros e entrar na fila de espera, com frequência eles chamam no NAMI, no Bloco F, que tem um setor só de psicologia. Perfeito. Tem a Unicristos, Uninasal, todas as faculdades ou universidades que têm curso de psicologia, elas possuem clínicas e escolas, que a gente chama. Então, é um bom lugar para você procurar ajuda. E fora isso, a gente tem psicólogos que têm uma agenda que a gente chama de valor social. Então, são psicólogos que separam um dia na semana para atender pessoas de baixa renda por um valor menor. Né? Então, são essas possibilidades que a gente poderia, dispositivos que a gente pode acionar. Apesar de não ser tão fácil, mas a atenção primária, né? Os PSF, CAPS, eles, assim, são pelo menos ali para estar e manejar, avaliar. Perfeito. Então, mesmo que seja difícil, não deixe de buscar ajuda. Pronto. Você que é profissional da saúde também, você pode tentar ajudar a sua comunidade local, promovendo encontros, promovendo momentos para rodas de debate, de conversa, para auxiliar também essas pessoas que precisam de apoio. Então, te encorajo, você profissional da psicologia, da psiquiatria, dos médicos também, a ajudar a sua comunidade local. Se você participa de algum grupo religioso, alguma igreja, também se envolver com esses temas, não só durante o mês de setembro, né, mas é uma coisa que a gente precisa debater, conversar ao longo de todo o ano, né, não é uma coisa específica e pontual para esse momento de setembro. Mas é muito importante, te encorajo a fazer isso, a se envolver com a dor do outro. Né? Acho que é muito importante. Certo. E, Camila, assim, existe alguma dica, existe alguma mensagem que você gostaria de trazer que é importante para compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, com as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast? Alguma mensagem que você possa falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde mental? Como é que você pode... alguma dica de como cuidar da mente? Já falou de alguns pontos, né, de como a gente pode identificar, mas existe uma mensagem, se você puder agora reservar esse tempo para você deixar uma mensagem para alguém que está nos assistindo e precisa de ajuda,
e precisa de apoio. O que você poderia falar para essa pessoa nesse momento? Perfeito. É importante, assim, que a gente desfaça, né, alguns mitos. Então, mitos como a pessoa que diz que vai fazer só está querendo chamar atenção. Sim. Esse é um mito frequente. Sim. A gente não pode desqualificar nenhum tipo de alerta, né? Certo. A gente precisa ficar atento. Um outro mito é que a pessoa que tentou e não conseguiu, ficou melhor depois, ela não apresenta mais chances de tentar. Sim, você precisa, né, supervisionar, ficar muito atento. E um outro mito é que a pessoa que sofre de algum tipo de transtorno mental nunca alcançará um bem-estar, né, a ponto de não ter mais esses tipos de pensamento. Sim, a gente tem hoje tratamentos que são muito eficazes. Perfeito. E existem os fatores de risco. Sim. E fator de proteção. Então, eu queria falar dos fatores de proteção para que exatamente essas pessoas busquem, né, eles. Sim. Entendendo que os transtornos mentais, eles são multifatorial. Então, assim como o suicídio, muitas vezes as pessoas perguntam qual foi a causa? Por que ele fez? Sim. Nunca tem uma causa única, claro. né? Existem componentes genéticos. Então, se você tem alguém na sua família que já teve, né, um suicídio, existe um fator de risco, porque são fatores genéticos, sociais, culturais, ambientais. Então, a pessoa que sofre de algum tipo de transtorno mental, no geral, não vou nem falar só em relação ao suicídio, como é que ela pode se proteger? Certo. Então, um fator de proteção importante, estar em comunidade. Nós Perfeito. somos seres sociais. Então, ainda que você tenha uma tendência ao isolamento, busca ajuda ali no grupo de amigos, esteja com eles. Sim. Mesmo que haja aquela vontade de, não quero sair de casa, mas faz um esforço, chama eles para sua casa, mas esteja próximo de pessoas. A gente precisa disso, né? Estar com os outros nos revigora, nos traz alegria. Então, uma das coisas mais importantes é estar em comunidade. E aí você pode estar numa comunidade fazendo um esporte, ao invés de você fazer uma atividade física individual, faz um esporte coletivo. Sim, que você vai conhecer todo mundo daquele grupo, né? Um vôlei, um beach tênis, um crossfit. Muito bem. A atividade física, gente, ela é um fator de proteção muito importante, porque ela vai liberar neurotransmissores para que a pessoa se sinta bem. Perfeito. Então, primeiro fator de proteção, faça atividade física, se possível, em grupo. Sim. Busque contato com a espiritualidade. Independente da sua religião, esse contato ele é muito importante, né? De você entender que você pode ali se nutrir. Existem várias coisas que são terapêuticas, mas que não é necessariamente a terapia. Sim. Não pensa, né, que se você não tiver a terapia, você não pode fazer diversas práticas que possam te ajudar. Então, buscar contato com a espiritualidade, seja qual religião for que você tiver, é um outro fator de proteção. Conversar com as pessoas, né, que estão mais próximas. Então, tem muita gente que não quer demonstrar fragilidade no ambiente de trabalho. A gente vive num ambiente muito competitivo, né? Com certeza. Que se você disser que você sofre, você é muito frágil. Então, as pessoas acabam criando uma imagem, né, de superpoder, de eu sou demais. Então, aceitem as suas vulnerabilidades. Todo mundo sofre. Sim, se eu for perguntar aqui para o Alexandre alguma coisa que ele está passando agora... Vixe, faz a lista aí, menina. Ele deve estar passando, mas isso não pode nos impedir, né, de caminhar, de viver com alegria. Sim. Muitos pais que me procuram dizem assim, Camila, eu quero que a minha criança não sofra. E aí eu sempre digo, a questão não é a criança nunca sofrer, nunca entrar em contato com o sofrimento, mas é ela saber lidar com o sofrimento. Sim, com certeza. Então, sofrer é inerente, né, ao nosso não processo tem nem de vida. Para quem você é especialista na infância e na adolescência, não tem como você colocar seu filho dentro de uma bolha e dizer, Exato. Não, você vai viver aqui, porque também quando a empresa sai da bolha, como é que ele vai encarar os problemas do mundo, porque esse mundo tá louco, né? Aí outro fator de proteção importante, ter cuidado com o consumo das informações. Sim. Porque hoje a gente vê, isso aqui que a gente está fazendo é uma contribuição importante para a sociedade, mas a gente sabe que existem milhares de outros conteúdos que não contribuem absolutamente nada. Na verdade, isso aqui é o mínimo de contribuição que dentro de uma mídia que tenta desfazer tudo. Então, assim, gente, para os pais especialmente, muito cuidado, né, com as mídias, com o tempo de tela,
com a exposição. Quando a gente fala que criança tem que estar fora da tela, é porque isso é muito importante. Sim. Existem aplicativos, inclusive hoje é um grande problema de saúde pública, que estão induzindo a diagnósticos. Então as crianças elas começam a se comportar de determinadas maneiras por conta de vídeos que elas assistem, de patologias que nem existem. Meu Deus. Acredite. Então, assim, criança não é para estar consumindo esse tipo de conteúdo, Sim. Adolescente. E na adolescência a gente tem um componente ainda mais sensível quando a gente fala de suicídio, que é a impulsividade. Sim. Então, o adolescente, ele tem uma impulsividade muito maior pela falta de controle inibitório que é própria do cérebro que está em desenvolvimento. Então, eu não consigo inibir o impulso. Perfeito. Aí eu tenho um adolescente que está nesse período de alterações hormonais, que tem esse componente da impulsividade com transtorno mental, eu tenho uma receita muito ruim, Sim. né, que pode sim acarretar numa tentativa de suicídio. Fora Sim. as tentativas em grupo, né, que eles se organizam, e tudo isso é feito pelas redes sociais. Meu Deus. Muitos aplicativos que ensinam métodos, muitos aplicativos que reúnem essas pessoas para eles fazerem tudo ao mesmo tempo. E aí aquela coragem que falta ele individual, o grupo Ele potencializa. consegue encontrar no grupo. Então o seu adolescente ele tem que estar com um grupo, mas um grupo de jovens que potencializem ele Sim. para práticas positivas, para Claro. práticas que levam ele a desenvolver esse bem-estar. Então a gente já falou da atividade física, já falamos do acesso à informação, já falamos do que mais, Alexandre, que eu disse? Eu já falei tanta coisa aqui de fator protetivo. Mas, para finalizar, claro, a adesão ao tratamento. Perfeito. Né? Então, assim, quem consegue chegar no psiquiatra, no psicólogo, faça o seu tratamento, né? Você não é mais fraco por isso, porque você precisa de uma medicação. Claro. Pelo contrário, né? Você precisa compreender que isso é um transtorno que é para além do que você consegue controlar. Sim. E que a gente pode ficar bem, né? A gente pode ser suporte. Você fazer a sua terapia por semana, tomar a sua medicação e junto todas essas outras práticas vão com toda certeza te favorecer um bem-estar. Cuidar do sono, da alimentação. Então não é fácil, né? Às vezes a gente coloca Sim. como uma receita de bolo, mas assim, são pilares importantes para o bem-estar da nossa saúde mental. Perfeito. Não tenha vergonha de buscar ajuda, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, ai meu Deus, o que é que vão pensar de mim e tal, como é que vai ser? Assim, também no ambiente religioso, né, que queira ou não, às vezes as pessoas julgam um pouco mais, né? Porque querem associar, como a gente falou, com a espiritualidade. A pessoa não é tão espiritual quanto o outro e tal, mas não tem nada a ver com a sua saúde mental. Mas assim, se você também, pai ou mãe, perceber assim, no dia a dia do seu filho, da rotina do seu filho, algumas mudanças, algumas coisas, alguns indicativos ali que ele precisa de ajuda, não deixe de procurar ajuda o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo você tiver para o seu filho começar um tratamento, começar a ser atendido, começar, sabe, a interagir com outras pessoas que vão promover, claro, o bem-estar e a saúde dele, e não um grupo como a gente ouviu aqui, esse relato da Camila, que promove a disseminação desse tipo de mal. E às vezes os pais nem têm ideia de que o filho está, né, acessando. Meu Deus, aí os pais ficam, não, tá tudo bem porque meu filho está em casa, meu filho está seguro. Está dentro de casa, né? Só que a internet é a janela do mundo. Sim. Ele pode estar dentro de casa e falando com pessoas da Suécia, dos Estados Unidos. Não tem fronteira. Perfeito. A internet não tem fronteira, né? E então, mais um alerta para os pais. Supervisione o celular desse menino. Coloquem aqueles aplicativos para você ver o que é que eles estão acessando. Coloquem tempo de uso. Tem o Google Family Link, que é um excelente aplicativo que bloqueia, depois que usa o tempo, ele fecha tudo. Tem tempo de uso. Ótima dica. Você está no seu trabalho vendo o que é que seu filho está acessando. Muito bem. Nós temos que supervisionar. Tem uns meninos que chegam aqui e dizem... É supervisão, gente, não é invasão de privacidade. Isso, já até vi. Porque são crianças, né? Então precisam de acompanhamento. Exatamente. De responsáveis, Os meninos que dizem muito, tia, você está ensinando meus pais a invadir minha privacidade. Não. A privacidade é uma outra coisa. Sim. E criança ainda... A adolescente não tem mecanismo suficiente para definir o que é que aquilo é bom para ela ou não. Sim. Então, nós temos que supervisionar assim. Perfeito. Aí, quando eles tiverem uma idade, que eles consigam ter essa maturidade emocional, que não tem muitas vezes a ver com a idade.
Sim. A gente pode ter uma pessoa de Claro. 18 anos sem maturidade emocional para Perfeito. acesso dessas Sim. informações. Aí vocês liberam, né, de uma maneira mais tranquila, Ok. mas supervisionem, muito bem. cuidado. Muito bem. Pegando um gancho, né? A gente já falou de criança, adolescente, né? Puxando esse gancho para cá, para a clínica que o espaço transforma em infância. Isso. Né? Eu queria que você apresentasse esse lugar. Enquanto você fala, a gente vai mostrar um pouco dos ambientes, de tudo aquilo que vocês proporcionam nesse lugar. Você já se apresentou, a Camila dos Santos é psicóloga da infância e da adolescência. E se você deseja conhecer esse lugar, esse espaço, vai aparecer todas as informações aqui. Fica na Avenida Dom Luiz, 609. Telefone, contato, tudo vai aparecer para vocês também procurarem a Camila, procurar o Instagram, o perfil, o site, o que tiver de informações para apresentar para vocês vai aparecer aqui na tela, tá certo? Mas fala um pouquinho, Camila, antes da gente terminar, do teu espaço, como é que funcionou, como é que começou isso daqui. Perfeito. Aqui o Espaço Transforma Infância, o nome, né, é muito característico da minha missão e da Manu, que é a minha sócia, Manuela Baiman, de transformar mesmo a infância. Então, começou depois da pandemia, a gente recebeu, assim, muitas crianças em sofrimento psicológico, muitas crianças com suspeitas de diagnósticos, que na verdade era por conta do período pandêmico, né, por conta do isolamento social. E aí a gente começou com a escola de inteligência socioemocional, as crianças vêm, passam a tarde com a gente fazendo um programa de habilidades para a vida, que a gente conversa com elas sobre alimentação, sobre comportamentos assertivos, cuidado com o outro, empatia. A gente faz tudo isso em grupo, né? Porque a gente acredita muito no trabalho de grupo. Muito bem. E aí depois a gente montou a clínica psicológica, em que aqui só tem especialistas em terapia cognitivo-comportamental. Muito bem. Todas as nossas psicólogas, né, toda a nossa equipe são especializadas no público infanto-juvenil. Aí a gente atende diversas demandas, né? A gente tem terapia ABA também, que é um tipo de terapia para crianças com autismo. E a gente tem o desenvolvimento de carreira profissional. A gente ensina outros psicólogos a atenderem esse público, né, com excelência, sempre com o propósito, na verdade, de transformar as famílias, né? Porque a infância, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado para que esse adolescente, essa criança chegue à vida adulta com esse repertório para lidar com esse mundo tão desafiador, com tantas mudanças que a gente está vivenciando, né? Então a nossa geração não teve essa oportunidade, mas hoje eu vejo a psicologia muito mais chegando a mais lugares. Tem vários pais que trazem as crianças sem uma demanda específica, mas porque só querem estimular, quer tirar o filho de casa porque passa a tarde na tela, então ao invés de passar a tarde na tela, vamos passar a tarde se socializando. A gente está criando as crianças cada vez em espaços menores, né? Os apartamentos cada vez menores. Então, que não possibilitam um desenvolvimento até motor desse corpo. Então, andar de bicicleta, gente, é importante, fazer um esporte é importante, levar o filho para correr na pracinha é importante, levar o seu filho para brincar com os filhos dos seus amigos é super importante, porque a gente está vivendo essas modificações, mas sem se dar muito conta disso, achando que cada vez a gente nos espaços menores, as crianças têm muito contato com a natureza. Então, aqui a gente possibilita várias vivências sensoriais que vão aumentar esse repertório da criança e desenvolver um psicológico saudável. Pronto. Tire seu filho desse celular. Pronto. Tire. Exato. Vem pro Transforma. Essa menina desse celular e vem aqui pro espaço. Transforma. Beleza? Dito isso, assim, você pode estar assistindo esse vídeo. Como é que eu gostaria muito de ajudar na campanha, ou tem uma pessoa aqui que me veio na cabeça, algum familiar, eu queria muito ajudar essa pessoa. O que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Uma dica, a primeira dica que eu posso dar é compartilhar esse vídeo, porque a Camila trouxe muitas informações assim, que são muito pontuais e são muito assertivas, que vão te auxiliar, vão desmistificar muitas coisas. Então, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, nos grupos que você participa. E outra coisa, eu me lembro que quando eu pesquisei um pouco sobre o Setembro Amarelo, foi um movimento que começou lá nos Estados Unidos, né? Sim. E aí, esse movimento começou por causa de um garoto, né? Que sofreu um que acidente ele sofreu no um Mustang. acidente, ele tinha um carrinho, um Mustang amarelo, ele sofreu um acidente e tal. E aí começou essa campanha, vamos dizer assim, né? Então, os pais, para conscientizar, meio que conscientizar as pessoas, né? Sobre esse tema, até então não era um tema, mas para poder
assim, auxiliar as outras pessoas, os familiares das pessoas que estavam chegando junto, eles criaram umas cartinhas, né? E começaram a escrever algumas mensagens nessas cartinhas e começaram a distribuir. A priori, eles distribuíram poucas unidades, umas 500 unidades dessas cartinhas, e já fez uma certa diferença na vida das pessoas que viviam em torno delas ali, dos familiares, dos amigos, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer, assim, você pensa que é o mínimo que eu vou fazer, é compartilhar ou falar sobre o tema, ou uma ligação, como a Camila já falou, já vai inibir ou já vai, sabe, ajudar muito, muito a pessoa que sofre por transtornos mentais. Exato. Então, uma ligação, sei lá, um olá, um abraço, ou senta aqui, vamos conversar, eu quero saber como é que você tá, sabe, se colocar no lugar do outro. Sensibilidade é essencial para ajudar as pessoas que precisam no momento de dor. Então, se você conhece alguém que precisa de ajuda, não deixe de procurar um profissional o quanto antes, porque quanto mais rápido você conseguir ajuda profissional, melhor a chance dessa pessoa ser acompanhada com qualidade por um profissional e ser acolhida. Né, Camila? Perfeito. É isso. Perfeito. Eu agradeço o convite, falar sobre o Setembro Eu que agradeço. Amarelo. Não, é muito importante. E um telefonema, uma visita, não deixem isso se perder. A gente às vezes pensa que é perder tempo ir na casa do meu colega, eu não vou fazer porque eu tenho uma obrigação X, Y hoje. Não deixem de tomar um cafezinho na hora do almoço, de chamar o seu amigo para almoçar, de fazer uma ligação. Isso é o importante. Perfeito. As outras coisas elas podem esperar. O que não espera é a vida. Então isso, talvez você nunca saiba, mas para o outro fez total diferença. Perfeito. Esse contato de tocar nas pessoas, de olhar no olho, a gente nunca pode deixar isso se perder por conta disso aqui. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que nós estamos próximos, porque nós estamos falando, porque eu falo com essa pessoa todo dia, no WhatsApp, né, no aplicativo, eu vejo um stories. Mas nada substitui o teu contato, o teu olhar, a tua presença na vida dessa pessoa que precisa da tua ajuda. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, Camila. Eu lhe agradeço demais. Até a próxima. Muito sucesso aqui para o espaço de vocês, nos seus projetos, no seu trabalho. E é isso, gente. Quero agradecer vocês. Compartilha esse vídeo. Não esquece de compartilhar bem muito. Dá um like aí pra gente. Ajuda aqui o nosso podcast a ter mais visibilidade, porque a gente quer trazer temas que sejam bem informativos, né? O Popcast é de popular mesmo. A gente quer popularizar algumas informações. Perfeito. Porque tem muita gente desconstruindo coisa na internet, mas na verdade a gente precisa trazer informações relevantes que são para todo mundo. Para todo mundo que precisa de acesso de algumas informações boas, que vão agregar valor na sua vida, a gente quer trazer nesse canal aqui para você. Beleza? Dito isso, muito obrigado, Camila, por nos receber nesse espaço tão lindo. E é isso, gente. Sigam a Camila, vai aparecer as redes sociais aqui do espaço, vai aparecer as redes sociais dela. E não deixe de acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Até a próxima.